Senhor Jesus, bom dia a todos. Nós estamos aqui reunidos nesta manhã para dar início à Escola Bíblica Dominical nesse segundo trimestre de 2020, agora com um novo tema. O tema que nós vamos estudar nestes 3 meses é o tema de Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 1, dia 5 de abril de 2020. O tema é Salmo, um guia devocional para o cristão. Eu gostaria de iniciar esta aula orando a Deus, pedindo direção ao Senhor para que nos dê entendimento para passar esta aula com muita dinâmica para você que está nos ouvindo, nos assistindo aí no seu lar, você que tem a revista, acompanhe-nos nesta manhã para que a sua vida também possa ser edificada. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Pai, começar esta escola bíblica dominical. Senhor, nós estamos fazendo um trabalho hoje no lar, Pai, por causa da situação que estamos vivendo em nosso país. Mas o trabalho, a obra não pode parar, Senhor. Estamos usando deste meio de comunicação para chegar, Senhor, nos lares, Senhor, através, Senhor, da Tua palavra. Abençoe, Senhor, a vida da irmã Ismara, que aqui está comigo, Senhor, também do pastor Márcio, Pai, nosso professor da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Irmãos, Salmos, um guia devocional para o cristão. Bom, nós precisamos definir aqui a palavra devocional. Por que o autor ele colocou o Salmo como um guia devocional para o cristão? O que é um devocional? O devocional é um período de tempo que a pessoa separa para se dedicar a Deus, a sua religião, a sua espiritualidade. Então, o livro de Salmo, ele é um livro que ele nos traz à luz diversos fatores em se tratando de adoração. Vejamos que no Velho Testamento, a Bíblia, quando fala de adoração, nós vemos vários tipos de ofertas de adoração. Faziam-se adoração com ofertas de louvores, ofertas de animais, oferta de vegetais, até mesmo adoração com gestos de palmas, inclinar-se é uma forma de adorar. Mas o Salmo, ele acabou se tornando um livro muito especial para a parte de adoração em se tratando de devoção a Deus. Por quê? O Salmo, ele é um fator primordial, porque no Salmo nós vamos ver alguns salmistas declarando poesias em formas de louvor. Nós vamos ver o louvor propriamente dito e vamos ver também a oração. Então, eu quero aqui começar o primeiro tópico, a introdução desta lição. Antes, porém, eu quero ler aqui o texto áureo. O texto áureo está escrito assim: cantai louvores ao Senhor com harpas, com a harpa e a voz no canto. Salmo 98, verso 5. Também a verdade aplicada, o livro de Salmo muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Os objetivos da lição: apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, mostrar a importância do cântico
e destacar alguns termos específicos do Salmo. Texto de referência, Salmo 42. Como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 44. Ó Deus, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizemos em seus dias, nos tempos da antiguidade. Salmo 45. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Amém? Está aqui conosco nesta manhã a irmã Ismara, né? Ela é nossa aluna da Escola Bíblica Dominical, né? Estamos também com o pastor Márcio, que é o nosso professor da Escola Bíblica Dominical, e já quero fazer aqui o meu agradecimento também ao pastor Daladier, que é o nosso pastor aqui em Jardim Paulistano, que nos deixou a responsabilidade de fazer este trabalho nesta manhã. Bom, eu quero explanar aqui o tópico 1, né, e depois o pastor Márcio vai estar explanando o tópico de número 2 e número 3. O tópico de número 1, ele diz sobre o título, a divisão do livro e os autores. Bom, irmãos, o título, Salmo, a palavra terlim, no hebraico, ela significa louvor ou declamar, né? Por isso podemos traduzir como o livro dos louvores. Terlim é o livro dos salmos. Trata-se de uma composição métrica de inários de Israel. Ou seja, o livro de Salmos, irmãos, ele é um livro poético e um livro de louvores. Na época em que no Velho Testamento se faziam cultos de adoração ao Senhor, eles usavam os salmos para adorar, entoar louvores ao Senhor. Mas nem todos os salmos são louvores, e nem todos os louvores são poesias, né? Então, alguns louvores são acompanhados de saltérios, de tambores, e outros são declamações, ou seja, eles são falados, né? Declamados, né? De uma forma poética. E quando nós falamos de poesia no hebraico, é diferente da poesia que nós usamos aqui nos ocidentais. A nossa poesia, ela é em forma de ritmos. E a poesia hebraica não, ela é em forma de paralelismo, ou seja, como funcionava essa declamação. O salmo ele é acompanhado de estrofes, né, de palavras, de frases, e essas frases, uma frase repetia a outra. Então, por isso é chamado de paralelismo. Então, aqui nós temos o título de Salmos, né? Salmos, nós podemos entender que salmos são louvores e também são poesias. Divisão do livro, né? É comum considerar a divisão do livro de Salmos em 5 livros, que começam respectivamente no Salmo 1, 42, 73, 90 e 107. Diferente dos outros livros da Bíblia, irmãos,
O livro de Salmos, ele tem o seu início lá em Êxodo, né? Quando Moisés declara o Salmo de número 90 e inicia-se então esse compilado, porque o Salmo foi escrito por diversos autores, e esse compilado ele se encerra depois do exílio, né, dos judeus. Então, esse livro ele é dividido em 5 partes, tá? Diferente dos demais livros que nós tratamos como capítulos, o Salmos ele não é um livro que nós lemos por capítulo, e sim ele é dividido em 5 partes. Alguma pergunta, Marisma? Então, pastor, a paz do Senhor a todos. Geralmente, quando nós falamos do livro de Salmos, todo mundo tem a ideia de Salmos de Davi. Como o senhor disse, assim, que teve alguns outros autores, queria que o senhor me explicasse assim melhor, até para as pessoas que estão aí, para os nossos irmãos que estão nos assistindo também. Sim, é verdade. Muitas pessoas, né, atribuem, quando se fala de salmos, já vimos vários pregadores, e até eu mesmo já cometi esse erro, né, quando iniciei a minha carreira, de dizer Salmo de Davi, capítulo de número tal, e depois, com o decorrer do tempo, eu fui perceber que não é bem assim. São vários autores que escreveram o livro de Salmos. Porém, Davi, ele escreve a maior parte, Davi escreve 73 livros, 73 salmos, né? Então, ele tem... a maioria dos salmos são atribuídos, né, a Davi. Mas Asaf, ele escreve 12, os filhos de Corá, eles escrevem 11. Então, temos também Salomão, que escreve 2 dos Salmos. Etã escreveu 1, Moisés também escreveu 1, e temos autores desconhecidos. Então, é por isso que algumas pessoas atribuem muito os Salmos a Davi, porque é um percentual muito grande, né? 73 salmos escritos por Davi. Bom, agora para encerrar a minha parte introdutória aqui e passar para o pastor Márcio, como eu já havia dito, os salmos eles foram escritos por diversos autores, né? E assim como Davi, Moisés, Salomão, Asaf, Herã, Etã e os filhos de Coré, né? Todos homens inspirados pelo Espírito Santo, conduziu diferentes tipos, né, de salmos em circunstâncias diferentes. Nós vemos que tem salmos que são orações de Davi, salmos de arrependimento, né, salmos de louvores, de gratidão. Então é isso, tá, irmãos? Para introduzir esta primeira parte, e eu passo aqui para o pastor Márcio dar sequência a este trabalho. Então, a paz do Senhor a todos, mais uma vez, né, junto com esse pastor Anderson, nesse trabalho da Escola Bíblica Dominical, hoje com a minha esposa, a irmã Mara, bênção de Deus. Nós vamos continuar falando a respeito dos Salmos, né? Eu quero trazer aqui, conforme a revista indica, as principais características do livro dos Salmos. A primeira é a respeito da poesia hebraica. A poesia hebraica, como o pastor Anderson já falou, ela é diferente da poesia ocidental. Ela traz a ideia do paralelismo. Mas o que é isso? Enquanto nós estamos acostumados com a poesia, onde existe a rima de palavras, a poesia hebraica ela traz a rima
de pensamentos, de ideias, do conceito, né? Então muitas vezes não rimam as palavras, mas rima-se a ideia. E nós também temos que ter o entendimento de que a Bíblia, hoje que nós temos, a edição mais difundida, que é João Ferreira de Almeida, que veio traduzida do inglês, que veio traduzida do alemão, que veio traduzida do latim, que veio traduzida do grego, que veio traduzida do aramaico e do hebraico. Ou seja, são várias traduções até chegar ao que temos hoje. E existe algo muito interessante na cultura hebraica, que é o jogo de palavras. Como existem palavras que são muito parecidas, mas que têm um contexto diferente, e mesmo tendo um contexto diferente, consegue trazer a mesma ideia, então eles fazem muito um jogo de palavras, né, para trazer essa ideia. Né? Por exemplo, quando você lê alguns nomes na Bíblia, eles têm uma significado. Não é o significado. Também é o significado, mas a pronúncia é muito parecida. Sim. Né? Sim. Então, por exemplo, o nome Josué, né? O Josué seria algo Joshua, enquanto, né, que Deus é o nosso Salvador. Sim. Próximo a isso, não é a tradução exata, mas a ideia é essa. Joshua, né? Deus o Salvador. E aí nós temos Jesus, que é uma alteração do nome que seria Yeshua, onde Sim. Ele é o nosso Salvador. Então traz essas ideias, a poesia hebraica ela traz muito disso, da rima não de palavras, mas da ideia, do conceito da coisa. Então muitas vezes a gente vê os salmos eles trazendo essas ideias, onde você tem até uma certa repetição de palavras e sinônimos dentro de uma parte específica dos salmos ou em um salmo específico. Por exemplo, no Salmo 46, nós temos 3 vezes repetindo a frase Deus é o nosso refúgio. Sim. Né? Só que quando a gente pega no texto original, nós vamos ver que está falando que Deus ele é o refúgio, Deus ele é o lugar seguro e Deus ele é o lugar, é a fortaleza. Ou seja, são palavras diferentes, mas com o mesmo sentido, né? Refúgio, segurança, fortaleza. Ou seja, mostrando que Deus é que faz tudo isso. É Deus. Aqueles que confiam em Deus estão seguros, estão fortalecidos, estão guardados. Então tem muito disso, que é a poesia hebraica. Outra parte que também fala são os acrósticos. E isso aqui é muito interessante. O Salmo 119, ele traz muito isso. Boa parte dos salmos, do Salmo 119 principalmente, começa com palavras com as mesmas letras. Né? Eles são agrupados. O Salmo 119, por exemplo, ele é agrupado de 8 em 8 versículos, né? De 8 em 8 versos, formando assim também o alfabeto hebraico. Cada estrofe de 8 versos traz uma palavra, né, do abecedário hebraico. Né? O Aleph, o Bet e assim por diante. E cada estrofe vai trazendo isso daí. Isso é tão interessante, que para a gente ter uma ideia de como essa estrutura literária ela influencia na vida da gente. Tem um cantor, né, um escritor brasileiro, o Chico Buarque de Holanda, e ele escreveu uma música que chama Construção. E essa música Construção, ela é feita somente com palavras, se não me falha a memória, terminando em proparoxítonas. Ou seja, são sempre palavras que terminam com a mesma característica. Enquanto o Salmo ele começa com palavras com a mesma característica, Chico Buarque escreveu uma música com palavras que
trazem a mesma característica. E aí você vê a importância do estilo literário que a Bíblia ela introduz. Né? Muito interessante. A gente consegue identificar isso daí. Então, às vezes, as pessoas falam que a Bíblia ela não é atual, ela é mais atual do que a gente possa imaginar. Né? E ainda a questão dos refrãos, né? Que são as palavras, termos, frases que são repetidas mais de uma vez em um único salmo ou em um conjunto de salmo. Né? Por exemplo, o Salmo 46, que eu acabei de falar, onde diz: Deus é o nosso refúgio, Ele está no meio de nós. Onde fala isso 3 vezes, esse é o refrão do salmo. É o refrão do salmo. Esse é o refrão do salmo. E toda essa estrutura, ela contribui para quê? Para que os salmos eles sejam da forma como eles são construídos, né? Ou seja, salmos de louvor, salmos de declamação, os salmos de degraus, que são aqueles salmos que são cantados de forma estrutural, a qual eles vão subindo, onde na estrutura da cerimônia, os salmistas, né, os levitas, eles declamavam um salmo, subiam um degrau, declamavam outro salmo, subiam um degrau e assim por diante. Né? Então toda essa estrutura ela faz com que nós entendamos os salmos não somente como um livro poético, ela também traz a ideia de um livro profético, porque os salmos, eles além de trazerem todas essas referências de estrutura literária, poética, também faz alusões a acontecimentos futuros. Sim, né? O próprio Jesus Cristo é revelado nos Salmos. Exato, né? Se a gente pega lá o Salmo, a sequência, né, a trilogia do Salmo 22, 23, 24, Isso. né, onde mostra no Salmo 22 o Cristo sofredor, né? O Salmo 23, o Cristo como pastor e provedor, e o Salmo 24 como Cristo glorificado, o Rei, né? O Rei glorificado. Então nós vemos que existem todas essas estruturas. E os Salmos ele é bem assim, pro devocional, ele traz muito mais do que alguns versos, né? Alguns versículos. Ele traz uma profundidade nas nossas vidas de maneira que nós conseguimos trazer para os dias de hoje e aplicar de forma simples os salmos nas nossas vidas. E ainda assim a gente vê que a questão dos refrãos ela é importante porque ajuda na memorização dos salmos. Né? Os salmos, eles, com os refrãos, eles são cantados. Normalmente os salmos que têm refrão, eles são hinos cantados. Então, com uma música mesmo. Então o refrão ajuda nessa estrutura, ajuda na memorização. Por isso que o Salmo do 46, que é um dos mais declamados, ele é fácil de ser lembrado. Sim, exatamente por conta disso. E ainda nós temos algumas características, que são algumas, vamos dizer assim, até curiosidades do livro dos Salmos, que são alguns termos que nós vemos escrito, né, muitas vezes entre parênteses, e nós lemos, mas não sabemos o que é. Né? O mais conhecido é o Selá, que juntamente com Igaioim e Mictão, são termos considerados técnicos da área musical. São basicamente pausas e contratempos dos sinos que são cantados. Né? Eu quero até trazer aqui uma característica bem interessante sobre essas palavras-chave que tem no livro de Salmos. Né? A primeira é o Selá, que é uma pausa, que em hebraico é Selá. Aparece nos Salmos
3, 24, 39, 47, 60, 76, 88, 140. E ela é derivada do verbo salau, ou elevar ou pausar. Ela ocorre em 39 salmos e na oração de Abacuque, em Abacuque capítulo 3. Que é um salmo, né, que não está no livro de Salmos. Que é um salmo, né? que não está no nem livro o de Salmos. Salmo de Ana também, né? O O salmo- Cântico de Ana, O né? Cântico de Ana é um salmo também. E o Cântico de Miriam, né? Legal, Isso, né? o Cântico de Moisés. Cântico de Moisés, né? é legal. São São salmos São que salmos, não mas que não estão... São cânticos que Que não não estão estão inseridos no livro de Salmos. Assim, a gente estava consultando aqui vários manuais bíblicos, comentários, tudo, e a data, né? A data de autoria do livro dos Salmos começa no Êxodo No Êxodo. e termina mais ou menos depois do Exílio. exílio da Babilônia. Quando eles voltam, né? Parece que um dos últimos salmos a serem escritos é o Salmo 137, que quando dizem, né, cantem para nós, e aí eles se lembram, como que nós vamos cantar? 126, né? O 126 vai falar do retorno. Do retorno, né? retorno. O Aí no 137 já fala quando- fala da das tristeza. Da tristeza e enquanto aflições eles do estão na cativeiro aflição. babilônico. Exato. Né? Então, Começa em um cativeiro, né? é, E termina no outro, mas no 126 eles se alegram, eles né? se alegram. Porque o Né? cativeiro acabou, né? E aí a gente, continuando aqui, né, então não se conhece o sentido exato de, sei lá, ou seja, o que quer dizer ou o que quer ser elevado no Salmo. Né? Alguns acreditam que seja uma palavra enfática e devemos, exortando-nos a elevar o pensamento a Deus, o que é uma ideia bem legal. Né? Então, por exemplo, quando aparece lá, vamos abrir aqui no Salmo de número 3, verso 2, diz assim, vamos lá, Salmo de número 3, Salmo 3, né? Salmo 3. Salmo 3. Então, não fala capítulo, né? Não, é salmo. livro, salmo, né? Isso, livro, Isso. salmo. Salmo. E é até legal para as pessoas aprenderem também, pode né? ser falado números, né? Salmo número 3, né? porque assim ele foi classificado, né? Bem interessante. Então diz assim, ó, Salmo número 3, verso 2. Vamos ler o 1 e o 2, que aí é onde entra a pausa. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos que se dizem, Deus nunca os livrará. E aí entra a palavra, né, o Selá, há uma pausa, e aí o verso 3 diz assim, mas tu, Senhor, é um escudo ao meu redor, é minha glória e mantens minha cabeça erguida. Ou seja, a gente tem exatamente a ideia dessa pausa assim. Então o salmista aqui, né, o Salmo de Davi, ele está falando, Senhor, eu tenho tantos inimigos, muita gente quer acabar com a minha vida. Mas aí eu paro, penso, mas o Senhor é o meu escudo. Então é para isso que serve essa pausa, esse selar. É para a gente parar e elevar o pensamento a Deus, entendendo que Deus ele vai entrar com uma provisão, nesse caso aqui do Salmo específico, mas a pausa ela funciona para isso, para a gente respirar, elevar o pensamento a Deus e dar a continuidade no Salmo, entendendo que é a própria resposta de Deus para as nossas vidas. Entretanto, a maioria dos estudiosos acredita que seja simplesmente uma forma de orientação musical, por exemplo, um marcador de interlúdio musical, ou um sinal de pausa, ou uma mudança de tom. Então, assim, são vários entendimentos a respeito das pausas, né, onde o selar é a principal. São vários entendimentos, mas quando nós passamos a compreender um pouquinho melhor como funciona essa pausa, nós passamos a compreender melhor como elaborar o nosso devocional a Deus através dos salmos. Né? E assim continua. E a gente precisa entender também que essas características, essas expressões, elas não aparecem em todas as versões da Bíblia. É isso que eu ia falar. A minha não tem. Né? Normalmente as Bíblias... essa selá
vai aparecer, com certeza vai aparecer na edição Almeida Revista Corrigida, que é a mais tradicional, que é aquele texto mais clássico, né? Na Almeida Revista Atualizada, na NTHL, na NVI, eu, por exemplo, eu estou usando uma Bíblia de uma nova, chama Nova Versão Transformadora, da editora Mundo Cristão. Então ela traz uma leitura da palavra de Deus de forma mais simplista, sem perder a importância, né? Sem tirar o contexto. E aqui, por exemplo, não aparece a palavra selah, mas aparece interlúdio. E eu sei que interlúdio é uma pausa musical. Né? Então não são todas as Bíblias que aparecem o selah, mas elas vão trazer de alguma forma essa pausa para as nossas leituras. Né? E ainda tem também outros termos, que é o Gedutum e o Maskil, que são anotações editoriais do Salmo 39, 62 e 77, e que é mencionado em 1 Crônicas e 2 Crônicas, entre outros textos. Gedutum era da família dos levitas e era habilidoso na música, junto com Asaf e Ramã. Em seu nome está associado a louvores, profecias e instrumentos musicais. Já o termo Maskil é encontrado no título de alguns salmos, como 32, 42, 44 e 45, por exemplo. E também não há um consenso sobre quanto seu sentido, podendo ser um salmo de entendimento ou um salmo didático, conforme a Bíblia King James. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses termos é como se nós estivéssemos colocando uma referência musical. Assim como existe as sinfonias de Beethoven. Não quer dizer que Beethoven inventou a sinfonia. Sim. Né? Mas são as sinfonias que foram escritas por ele e que trazem características que são únicas naquelas sinfonias. Né? Então, são salmos que trazem características tanto da sua estrutura musical, ou da sua escrita, ou da forma como ele deve ser lido, tanto de Gedutum quanto Maskil. Seria uma referência musical, uma referência poética, dependendo do caso, uma referência até profética. Né? E os cantos de degraus, que nós vemos bastante, né? Que são, o significado literal é subir ou ainda cântico gradual, que é um cântico de peregrinação e consiste na tradução dos títulos dos salmos. A Bíblia judaica completa traduz como canção da subida. Como eu já comentei, né? São os cânticos que normalmente eles entoavam nos momentos em que eles estavam subindo os degraus do templo. Tá? E toda aquela estrutura do que é o templo, né? O templo de Salomão, onde tinham os degraus que levavam até o pátio externo, depois o pátio interno, depois até o templo, né? Dentro do santuário, depois dentro do Santíssimo Lugar, né? O Santo Lugar. Então, tudo através de degraus, indicando também uma ascensão do homem até chegar a Deus. Mostrando que o homem está lá embaixo e precisa subir até chegar à presença de Deus. Então todos esses salmos eles trazem também essa ideia. Né? Nós vamos falar bastante a respeito de todos os salmos. Sim. Né? Nós vamos tratar os salmos, alguns salmos de forma, vamos dizer assim, individualizada, outros de forma contextualizada, mas nós vamos abranger nesse trimestre aí a respeito dos salmos bastante coisa. Eu acredito que vai ser bem enriquecedor para as nossas vidas. Nós vamos passar a ver os salmos de uma forma completamente nova e diferente. Muito bom, muito bom. Irmã Ismara, alguma dúvida? Alguma pergunta? Foi muito esclarecedor, né? Eu gostei muito, aprendi bastante. E saí daqui com uma nova visão, né? Sim, E tipo, eu acredito que todos que estão nos assistindo também, né? Agora vão conseguir
ver o livro de Salmo com outro aspecto e entendendo, né, que o livro de Salmo, ele trata também da natureza humana, né, pastor Anderson, pastor Márcio? Sim. Vocês vão ver, assim, que nem o pastor estava falando do refrão, dos degraus, de tudo assim, era tudo um contexto de todo um aspecto daquele momento que o povo de Israel estava passando. E eu acho muito interessante que o pastor Márcio estava falando do cântico dos degraus, que fala do cântico da peregrinação deles também, né? Então eles estavam vivendo num momento difícil, de peregrinação, tudo, mas em todos os momentos Deus ele estava com eles, né? E assim, é o que eu vejo que sempre quando nós estamos em momentos de aflição, onde que nós vamos abrir a Bíblia? Nos Salmos. A gente vê que tem muitas pessoas, né, pastor Anderson, que tem na Bíblia, Sim. tem uma Bíblia, Sim. não tem nenhum tipo de religião, né, crê em Deus, mas o que está aberto lá? Um Salmo 91, né, pastor? Um Salmo 23, um né? Salmo 23 ou um Salmo 46. É um salmo assim que eles tentam, né? É um momento de socorro a Deus. Ler os salmos e não tem essa visão, mas foi muito interessante. E isso, foi muito gratificante, né? Isso vem muito de encontro com o próprio tema, né, da revista. Um guia devocional para o cristão, que acabou se expandindo para quem também não é cristão, né? Você entra dentro de um estabelecimento, você vê um salmo na 23, parede, né? O Senhor é meu pastor, ou aquele que habita no esconderijo. Em muitos lares você entra e vê a Bíblia aberta em um salmo, né? O Salmo 46, por exemplo. Então, realmente, o salmo, ele tem os seus momentos, né, devocionais para cada momento, circunstância que você está vivendo. Você vai achar ali consolo e conforto nos Salmos. E nós vamos aprender muito mais no decorrer da revista. Hoje foi só uma introdução para você saber um pouquinho mais, né, sobre o título, sobre uma panorâmica das expressões aí dos Salmos, mas na próxima lição, com certeza nós vamos ter mais conteúdos para agregar aí o seu conhecimento. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos aqui então encerrar esta manhã maravilhosa em que nós podemos aprender um pouquinho mais da lição da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Quero terminar aqui com uma oração. Senhor Deus, abençoe a cada lar, Senhor, dessas pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã. Senhor, que a paz de Cristo possa entrar neste lar, Senhor, trazendo assim, Senhor, alegria, Senhor, através, Pai, desta manhã, que venha edificar a vida espiritual de cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.